uma notícia, uma narrativa, uma história. Quem escolheu contar uma história também escolheu o que não contar da história. A história é sempre aquela de quem viu, de um ponto de vista, e do ponto de vista se desenrola todas as coisas. Portanto, aquilo que você sabe sobre a história, ela é em grande parte aquilo que alguém quis que você soubesse sobre a história. E a não ser que você estivesse de fato lá, e se tivesse, você também escolher a perspectiva para contar. Toda a história, portanto, é influenciada por quem conta. Você é assim na sua vida e a história dos homens também é assim. Contamos o que queremos que as pessoas saibam e quando queremos contar tudo, contamos também uma parte de nós. Nós discutimos muito mesmo sobre o que a história diz para nós hoje, como ela explica os nossos fenômenos, as nossas coisas, a nossa relação com as coisas do nosso dia a dia. Mas também é fundamentalmente importante agora discutir o que nós e como nós pensamos sobre a história. Olha aqui, vamos pensar sobre isso. Nós devemos hoje passar um bom tempo discutindo na história o que ela diz sobre nossa forma de pensar. Nós somos cristãos, estamos com uma Bíblia na mão. Como a Bíblia diz, a maneira que a gente deve pensar a história. Não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. Neste exato momento em que você me vê, muitas guerras estão acontecendo. Nem todas são entre nações. Algumas podem estar acontecendo agora, aí no seu bairro, entre facções, ou existem aquelas guerras entre grupos políticos dentro de um país. Não podemos negar também que nesse exato momento a nossa vida está diretamente impactada pela tecnologia. E cada movimento tecnológico nos traz novos hábitos, novas profissões, novas mentalidades. Experimentamos nessa geração uma separação de nós mesmos das coisas e das coisas em relação a nós mesmos numa intensidade que os nossos pais nem chegaram perto de experimentar. Veja bem, vamos pensar. Hoje você pode acordar em uma casa que não é sua, alugada talvez, vestir uma roupa que você não fez e nem foi você que lavou. E pode ser que ela tenha chegado pelo serviço de entrega e que significa que você também não foi buscar essa roupa. Ainda pela manhã, vamos viajar, você toma um de jejum que é composto por uma comida que você não fez e você não está o tempo todo raciocinando sobre de onde essa comida veio. Pensa aí também comigo, você vai até o portão, à espera de um veículo de transporte que não é o seu, chamado por um aplicativo de celular e você se dirige ao trabalho. Se houver no meio da manhã ainda uma queda de energia, um problema com o satélite ou um problema no cabeamento da internet, nada do seu trabalho efetivamente vai acontecer e a gente já espera um caos. Você conversa com pessoas que nunca viu e pode ser que você nunca veja. Espera a aceitação delas por meio de um sinal de aprovação que você se acostumou a chamar de like, que é mais uma palavra, um gesto universal nesse diálogo contemporâneo que existe entre pessoas de muitas nacionalidades e entre homens e máquinas, homens e robôs. Vamos falar das guerras ainda. Ainda as guerras estão acontecendo e possivelmente algum desses conflitos vai alterar o preço do combustível ou mudar o preço da comida que você vai comprar no supermercado na volta para casa, feita de um alimento que você não plantou e nem sequer foi você que processou. E você toma conhecimento disso olhando para o mesmo objeto retangular que estão todas as coisas juntas ali. E está o seu relógio, seus documentos, seu RG, seu CPF, sua CNH, a sua lista de músicas, tudo aquilo que foi um dia chamado de discoteca foi parar lá também. O seu microprocessador, o seu dinheiro, que no passado já foi de plástico e no passado mais remoto ainda já foi de papel. Alguém juntou tudo, colocou no mesmo lugar e chama isso de celular. Muitos estão falando que a gente está passando muito tempo no celular. Mas ele é a soma também do tempo que a gente passava olhando para o relógio, o tempo que a gente passava lendo um livro, o tempo que a gente passava escutando música, o tempo que a gente passava numa calculadora e é o tempo que a gente passa em todas as coisas que juntas hoje estão no mesmo lugar e elas estão impactando a nossa vida neste momento da história. Alguns minutos de um mundo em constante transformação e em momentos muito importantes nós procuramos significados, razões, explicações e contextos para isso tudo.
Buscamos no passado, nas origens, na história. História. Uma importante área do saber humano que se debruça sobre o que aconteceu e fornece respostas sobre o que está acontecendo. A ciência que estuda a ação dos homens em seus processos, seus modelos, seus paradigmas civilizatórios e como eles afetaram e como nós fomos afetados mutuamente nessa relação com a natureza e a gente vivendo junto. Eu já disse e ouvi muitas frases sobre a história. Eu não apostaria minha vida na precisão dessas frases, e em muitas delas, mas cabe para a gente boas reflexões quando a gente ouve e pensa um pouco. Por exemplo, quem não conhece história está condenado a ser criança pelo resto da vida. Boa, não? O conhecimento do passado nos amadurece, produz em nós perspectivas menos apaixonadas, menos românticas, mais realistas. Enfim, a história nos aperfeiçoa a consciência. Tem uma outra. Se você quer saber o que os homens fizeram, procure estudar a história. Mas se você quiser saber por que os homens fizeram, estude pré-história. Mais provocadora ainda essa frase, porque ela diz sobre de onde viemos, quem nós somos e por que fazemos as coisas que fazemos. E vamos advertir, é no porquê que o centro de qualquer discussão reside. Pensar a história para explicar o nosso mundo é tremendamente importante. Pensar a Bíblia para explicar a história é tão ou mais importante ainda. A história é composta de pessoas vivendo juntas, pessoas construindo coisas juntas. A história também não se estuda, não se pensa história sem cronologia, sem tempo. Olhando assim, covardemente, ou olhando com muita rapidez, a gente vai pensar a história como uma ciência humana e muito você vai ouvir sobre isso em muitos manuais de história. Os homens estabeleceram, o tempo é socialmente, histórico e culturalmente construído, as relações entre os homens ao fazer seus registros, suas civilizações, sua escrita. Mas vá para a Bíblia um pouquinho e vamos pensar em alguns textos sobre a teologia da história e como Deus vê a história. O primeiro que a gente pode pensar está aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. E no capítulo 1, verso 14 diz, e Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus. E a gente entende nesse texto logo de cara que Deus criou os astros, que Deus criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, as constelações. Mas ele vai dizer mais que isso. Ele não só diz que para haver, mas como ele diz, para que eles servem. E aí o impacto sobre a nossa compreensão de história a partir da Bíblia vai ser muito grande. Porque o texto diz que haja luzeiros, sim, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Deus pensou a contagem do tempo quando não havia morte. Não havia essa concepção de finitude entre nós e Deus disse que haja luzeiros e a partir deles nós vamos ver uma contagem de tempo. Ainda no final do processo de criação, do finalzinho do capítulo 1 para o capítulo 2, nós vamos ver uma outra frase tremendamente importante para a concepção de história e para a concepção da relação que a gente tem na consciência do tempo. Porque havendo Deus terminado a sua obra que tinha feito, Deus separa, Deus abençoa e Deus dá santidade para o dia sétimo. Havendo Deus terminado a obra, Ele santificou o sábado, portanto, obviamente ali, Ele não criou um tempo infinito ou um tempo linear, Ele criou um tempo cíclico, porque é de um sábado a outro sábado. Assim como ele cria a lua e coloca a lua para marcar os tempos, nós vamos direto para Isaías, entendendo que de uma lua nova a outra, ou seja, as 4 fases da lua formam uma concepção e uma marcação de um ciclo de tempo. Se você olhar para a lua, você vai perceber que antes mesmo que a gente falasse janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e já pode seguir até dezembro, nesses nomes cultural, historicamente feitos, nós vamos ver que tem lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Para você, para mim que estamos aqui, para quem está em outro lugar do mundo e para quem está em outro tempo da história. 4 estações da lua, um ciclo que não se
para. Mas Deus, logo de cara também, conforme eu disse no Éden, ao dizer que de um sábado a outro sábado que Deus separa, portanto, quando Ele marca um sábado, nós vamos perceber que o dia e que a semana será contada assim por Ele, sem que esse ciclo chegue ao fim. Primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sábado. No decorrer do tempo e da história, as pessoas começaram a dar nomes para esses dias na semana, mas Deus cria um para formar um ciclo. Assim, a gente pode estar conversando na primavera, e da primavera a gente vai para o verão, outono, inverno, nova primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Nesse ciclo da Terra, em torno do Sol e na relação do Sol com a Terra, o tempo é marcado. Já os antigos faziam essas perguntas, né? Quantas primaveras você já passou? Assim a gente entende essa relação de tempo como Deus interferindo e pensando nisso nós vamos concluir honestamente que a marcação de tempo e as datações e a localização que a gente tem no tempo, mesmo quando não havia morte, ela não foi ideia nossa de nenhum historiador ou de nenhuma civilização. Ela foi de Deus. Mas vamos para um outro ponto também. Porque quando falamos de história, nós falamos de história política, falamos de reis, falamos de ações de liderança, falamos de datas. Você pega a sua Bíblia e vai ver na sua Bíblia no primeiro reinado, no segundo ano do reinado, em algum tempo do reinado, e isso vai sendo construído assim. Mas falando sobre história política e de como as civilizações se constroem, como as vidas vão mudando conforme os reis vão se estabelecendo, há uma frase que se destaca aqui no livro do profeta Daniel, porque ele diz assim: bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E em Daniel capítulo 2, seguindo para o verso 21, vai dizer assim: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre sabedoria, conhecimento e inteligência, são marcas da história que você ouviu na introdução. Mas quando a gente pensa em história, inevitavelmente vamos pensar em história política. Quando você estudou história na escola, no ensino fundamental e médio, você ouviu falar de presidentes, revoluções e de outras coisas assim. Mas ele está dizendo aqui que Deus é soberano, é Ele que estabelece reis e remove reis. Deus não está assistindo e mesmo que a gente possa afirmar que Deus não vota, nós podemos ter certeza que Ele está diretamente relacionado em todos os movimentos políticos da história, em todos os lugares, em todos os países e reinos e espaços deste mundo. Ele olha para Nabucodonosor e diz claramente: foi eu que te coloquei aí, e é este mesmo poder que tira. É ele que diz para o neto de Nabucodonosor, o Belsazar, que quando ele vai cair, seu reino foi pesado na balança e achado em falta. É ele que chega para Saul e diz: outro melhor que você ocupará o reino. Ele que diz: Ciro é meu. E ele levanta. Eis que suscita os caldeus, ele disse para Abacuque. Portanto, ele coloca, ele tira, ele julga, ele participa. Deus está ativo em todos os processos. Seja numa revolução, seja numa eleição. Deus não está sendo assustado, surpreendido pelos nossos movimentos. Deus é Senhor da história política. Muito mais do que uma história para a gente contar para as crianças, como uma simples ilustração, uma historinha de algo fantástico. Gênesis capítulo 11 traz um centro de pensamento importantíssimo. Eu vou colocar aqui uma palavra mais ainda, fundamental para compreendermos o planeta. Me perdoe se isso parecer exagerado para você, mas preste muita atenção. Para entendermos as estruturas, a geologia, a geografia, entendermos clima no mundo, as estruturas físicas de fato, a gente tem que prestar muita atenção no dilúvio. O mundo tal como conhecemos é um mundo depois do dilúvio. A relação dos oceanos, os continentes, os polos, o ângulo da Terra, as estações como conhecemos hoje,
Moisés escreve depois do dilúvio. Isso é muito, muito importante. O mundo é explicado a partir da narrativa do dilúvio. Mas a ocupação humana na Terra, suas relações culturais, o choque entre os povos, as perspectivas, ela deve ser compreendida pela Torre de Babel. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso é muito importante para a nossa compreensão de história. No capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro versículo começa assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Para a gente entender perspectivas culturais e entender como a língua é, algumas frases são importantes. Um dia alguém disse algo e você deve anotar. Se você quiser conhecer muito de um povo, você deve estudar a língua desse povo. Se você quiser conhecer ainda mais sobre a cultura, o pensamento de um povo, estude ainda mais a linguagem desse povo. Porque a maneira como pensamos, como vemos o mundo, as nossas expressões culturais, elas estão diretamente relacionadas com a maneira como que a gente fala. Então, se você encontrar com uma pessoa que fala uma outra língua com que você, no país de onde ele veio, nunca duvide disso. Aquela língua está relacionada ao tipo de vida e de perspectiva daquele país. Por exemplo, você não vai num país onde não tem uma tradição futebolística e escutar alguém falando: você pisou na bola, me deixou de escanteio, vá para o meio e corre. Não. Essa forma de falar, ela está diretamente relacionada à história de um povo que tem no esporte algo muito sério. Ou você não vai para um país de colonização católica e vai ver alguém se assustando e falando: vixe, Maria. Não. Um país de tradição protestante não há esse tipo de frase. Ou alguém se espantar ou dizer algo bom e falar: nossa, nossa, é alguém que está num país cujo catolicismo gerou perspectivas culturais. E a gente fala isso a despeito da nossa fé. Sim, nas nossas palavras estão as comidas que comemos e o que pensamos sobre essas comidas. Sim, você já parou para pensar quantos nomes existem de comidas, de coisas que você nunca comeria, como, por exemplo, você colocaria na boca um pé de moleque? A gente fala de dedo de moça, a gente fala de língua e de olho de sogra, mas é mais do que uma expressão, é muito do que aconteceu e que está acontecendo e assim por diante. Até a nossa entonação ao falar sobre coisas. Falamos um pouco mais grave, um pouco mais baixo, um pouco mais rápido. A nossa forma de pensar está expressa na nossa forma de falar. E é por isso que uma imersão cultural num país onde alguém está falando é muito importante. E ao compreender a língua, se compreende aquele tipo de pensamento. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Agora continue. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Volta um pouquinho, porque aqui é muito importante. Essa é a história da tecnologia, de um desenvolvimento de tecnologia. Os homens foram para a terra de Sinar, a Mesopotâmia. E naquele lugar não havia pedras prontas, não havia algo, um objeto pronto para o seu empreendimento. E eles aplicaram técnica, aplicaram a tecnologia e fizeram tijolos. Ou seja, os homens estão instrumentalizando a sua vida. Há instrumentos para fazer tijolos, há uma técnica para fazer tijolos, há uma vontade de fazer tijolos. E agora esses tijolos são feitos. Mas observe um detalhe muito importante no uso. Eles vão fazer tijolos e vão betumar, e o betume de argamassa. Aqui tem um aspecto importante, porque eles estão betumando, ou seja, colando um tijolo no outro, mas estão usando uma coisa aqui na terra de Sinar, que foi Deus que introduziu. Sim, porque quando Deus disse para Noé fazer a arca, ele entrega o projeto, a tecnologia está sendo entregue a Noé. Noé, não sabemos muitas coisas sobre ele. Ele era engenheiro? A Bíblia não diz. Ele era um engenheiro naval? A Bíblia não diz. Os homens já navegavam? A Bíblia não diz. Mas no mundo, antes do dilúvio, haviam rios. É possível que as pessoas se transportavam nos rios com barcos? Sim, é plenamente possível. Um barco daquela proporção uma novidade? Claramente é. E Deus diz, você deve fazer a arca, e Deus dá betume para Noé fazer a arca. E a gente não precisa de muito conhecimento para deduzir logo de cara que o betume e o uso de betume na arca é para gerar uma impermeabilidade ali. Ele veda
a arca com betume. Está acompanhando meu raciocínio sobre a história? Porque agora, quando a gente vai para a Torre de Babel, existe algo importante acontecendo ali. Os homens vão betumar a torre. Deus disse que nunca mais destruiria a terra por meio de água. Os homens discordam de Deus e não apenas discordam de Deus, não acreditam em Deus, eles o desafiam dizendo que se houver um novo dilúvio e se Deus vier para cá de novo para interferir na nossa vida, dessa vez estaremos prontos, porque a cidade, a torre, ela se ergue e o betume faz parte dela, ou seja, há um aspecto de impermeabilização. Quando a gente olha para a história de Moisés, Moisés também está boiando ali naquele cesto, naquela mini arca que a sua mãe fez, e ela betumou também. O betume está associado ao conhecimento tecnológico que é usado para impermeabilizar. Mas tem uma coisa aqui muito importante que está aparecendo aqui e vai aparecer antes. Quando você olha para o livro de Gênesis e as genealogias aparecem ali no livro de Gênesis capítulo 4, e no capítulo 4 tem duas genealogias, tem a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Em Sete, o capítulo 4 vai dizer de pessoas que nascem, crescem, fazem filhos e morrem. E não tem muita outra informação sobre isso até o final do capítulo. Os descendentes de Sete vivem tantos anos e morreu, e gerou filhos e filhas. Mas os descendentes de Caim não são assim. Quando se fala dos descendentes de Caim, fala de alguém que gera uma cidade, por exemplo, a primeira cidade do mundo foi gerada por Caim. Ele deu o nome do seu filho ao nome da cidade. Mas também, dentre os descendentes de Caim, estão todos aqueles que tocam instrumentos. Foi o pai e o autor dos primeiros instrumentos musicais e, obviamente, da relação entre eles. É entre os descendentes de Caim também que estão aqueles que dominam o ferro e o bronze, e o pai de todo instrumento cortante. Os instrumentos da agricultura são desenvolvidos na mente daqueles que na Bíblia são chamados de filhos dos homens, os que se separaram de Deus. Há um desenvolvimento tecnológico ali. Eles criam a poligamia, eles domesticam animais, eles dominam a terra, eles estão fazendo instrumentos, metalurgia, e eles estão dominando a siderurgia, eles estão construindo cidades. E onde foi parar esse conhecimento todo, sendo que o dilúvio matou todo mundo? Todo o conhecimento está acumulado e está guardado na mente de Noé. E aqui a gente vai começar a perceber algo muito importante. Noé pode não ser a junção e dominar toda a área de conhecimento que os descendentes de Caim dominam. Mas em Noé, ele já sabe que existem instrumentos cortantes, ele conviveu com os instrumentos cortantes, ele convive e sabe da existência de cidades e como a vida se dá nessas cidades. É em Noé e dentro da cabeça de Noé e de seus filhos que a domesticação de animais, a siderurgia, a metalurgia, o bronze, o ferro e toda essa existência está colocada ali. Mas quando Noé desce da arca, aquele conhecimento desenvolvido e acumulado está na sua mente e o seu coração não é como o coração dos filhos de Caim. O que Deus fez de extraordinário aqui da história? Ele preservou um conhecimento e purificou o conhecimento ao recomeçar o mundo a partir de uma outra perspectiva que um filho seu, descendente de Sete, a continuar. Então a gente pode dizer que nos primeiros anos da história a Bíblia registra desenvolvimento tecnológico todos baseados em homens maus. Mas depois do dilúvio, todo esse conhecimento ele vai passar pela formação cultural de um homem que foi escolhido por ele. Mas a gente ainda está em Babel. E em Babel há algo importantíssimo da história a ser pensado aqui. Porque em toda a terra havia uma forma e uma maneira de falar. Vai acontecer duas coisas muito importantes aqui. A primeira é de que quando os homens intentam fazer e começam o seu projeto, o texto diz no capítulo 11, verso 7, Deus, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Se a gente for parar para pensar nisso, nós vamos perceber que o conhecimento que eles têm não pode sofrer uma interferência tão pesada da língua a ponto deles não conseguirem fazer o projeto. Eles podem simplesmente se comunicar por sinais, apontar para o tijolo, apontar para o betume, apontar para as coisas, e a cadeia de comando pode parecer. Mas quando a gente entende o que é a linguagem, nós vamos entender uma coisa. Uma linguagem, ela é muito mais do que uma forma de falar.
Uma linguagem é uma forma de pensar. Não é possível a gente parar aqui pensando que Deus mudou só a maneira que as pessoas falam, ou se comunicam, ou dominam caracteres. Aqui é a forma como Deus mudou a linguagem, mas mudar a linguagem é mudar perspectivas. Eles não só discordaram na maneira de denominar um tijolo, eles começaram a discordar sobre a maneira de pensar no tijolo. E essa discordância separou as pessoas em vários lugares do mundo, a partir de uma interferência divina. O que concluímos aqui? Deus interfere na história, formando culturas. E a formação da multiplicidade cultural do mundo, ela é resultado da intervenção divina. Eu disse, Deus não apenas separou os continentes ao mandar a água, mas Ele separou as culturas e criou novas perspectivas quando a gente olha para essas pessoas sendo separadas no dilúvio. O dilúvio formou a pluralidade cultural que nós conhecemos hoje. Mais uma coisa, Deus não está na beira do gramado, olhando a gente fazer ou simplesmente no meio do jogo, levantando o cartão e apitando para onde as coisas vão. Deus está jogando. Portanto, não existe tecnologia na história que vai para o infinito. Não existe liberdade de nós todas que a gente vai fazer infinitamente. Deus diz, até esse ponto você vai e desse ponto você não vai mais. Deus interfere em grandes atos da história. Não temos que viver de um lado para o outro como um barco à deriva num mar de incerteza e medo. Em meio a todo esse desespero existe um livro muito diferente, a Bíblia. A certeza e a esperança em cada uma das suas páginas. A palavra de Deus oferece uma saída para o nosso dilema. Ela é cheia de esperança porque revela um Salvador e apresenta a cruz do Calvário no centro de tudo. Deus interfere. Deus age. Deus é o agente da história. Deus não apenas interfere, age para salvar, age por nós, age em nós, age através de nós e nos revela a sua forma. A coisa mais importante a ser compreendida em relação ao passado, ao presente e ao futuro são as ações de Deus e o que Ele espera e planejou para nós nisso. Quero te fazer um convite especial antes de dizer tchau para você. Compreender a Deus na história é fundamental para que você compreenda o mundo e dê respostas ao mundo. Eu estou segurando na minha mão, revista Esperança, Novo Tempo, Verdades para o Tempo do Fim. E aqui se desenvolve no seu coração, e eu digo como se desenvolveu no meu, uma compreensão mais profunda da história, não estudando apenas o passado, mas a partir do passado, estudando esse futuro glorioso que Deus nos revela, que Deus nos dá e que Ele quis que a gente soubesse. Faz uma coisa muito importante para você. Planeje, separe um tempo para estudo, conforme a sua vida está organizada. 15 minutos, 20 minutos. E separe aí alguns minutinhos por dia para você estudar. Então, ao fazer isso, liga para a gente. Manda o seu recadinho aqui no WhatsApp, acesse o site da Escola Bíblica e peça esse manual de estudo, Verdades para o Tempo do Fim. E você vai ter um desfrute muito importante e aprofundamento da sua compreensão de si, de Deus e do mundo. Faça isso agora e a gente se vê no próximo episódio.